Olá, olá, tudo bem? É, nós estávamos observando, né, toda essa temática e com relação à política, à economia, à geopolítica. E é um grupo, né, onde nós estudamos e nos foi passado um determinado tipo de reflexão que é o seguinte. Muitos de nós, né, que a gente se dedica a pesquisas, principalmente na área espiritual, a gente evita muito essa questão política, porque realmente o processo político e todo esse processo mercadológico, econômico, não é? Eles estão muito cooptados por um esquema, um sistema. E não vamos falar aqui em teoria da conspiração, mas todo mundo está careca de saber, né, que nós estamos realmente já milênios, né, que a gente vem passando por isso, por guerras e por brigas, né, políticas, geopolíticas, onde o cerne da questão é o poder, é o comando e é os recursos, a parte financeira, a parte mercadológica. Então, toda a parte política, o sistema funciona através, né, dessa estrutura mercadológica, né, e que atua, né. Infelizmente, nós vivemos num processo onde as pessoas, a gente luta para sobreviver, todo mundo, isso é natural, mas acontece que a estrutura nossa social, né, principalmente ligada à nossa questão ética, de princípios, valores, elas deixaram muito tempo de ter o seu lugar, vamos dizer assim, né? E isso as tradições, bem, porque Cristo e Buda vinham falando sobre isso e outros, né? Até a Tao Te Ching, nós temos lá Confúcio na Ásia, Krishna na Índia, e até recentemente, né, Gandhi também na Índia, e que trazia essa questão da violência na política, né? E principalmente na questão do mercantilismo, né? Porque as pessoas, né, nós deixamos conduzir por esse processo. Lógico, é que a gente estava falando no início, a sobrevivência é importante, mas não a qualquer custo, no sentido de eu acumular, porque todo esse padrão está dentro de um contexto de um acúmulo. Quanto mais acúmulo eu tenho, mais poder eu tenho, né? Quanto mais recursos e acumular mais coisas, eu vou ter mais poder, porque através do poder econômico e financeiro, eu consigo controlar e administrar politicamente o que eu quero, né, para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, né? Então isso se tornou algo comum. Por isso que é muito difícil a gente, seja qual ideologia, o socialismo, o comunismo, todos eles, né, estão dentro desse contexto mercadológico. Mas então não tem solução? Sim. Quando cada um de nós que tem uma consciência entende que nós precisamos trabalhar a nossa unidade, que a gente tem que trabalhar dentro de um contexto de que todos nós estamos dentro de um sistema, de uma civilização e dependemos um do outro. E quando a gente desenvolve esse espírito de colaboração, né, de fazer aquilo que eu tenho de melhor, o meu trabalho, que é um trabalho de um ser humano, cidadão, consciente, quando eu começo a agir politicamente, de uma forma social, de uma forma onde eu posso trazer consciência com os meus atos em ajudar, em colaborar, em formar grupos de assistência, não essa assistência, assistencialismo político, né? Te dou um dinheirinho para você comprar uma cesta básica. Mas realmente é dar estrutura para as pessoas, no sentido que elas possam, elas mesmas, terem esse espírito, né, de avanço, tanto no avanço mental, no avanço de conhecimento, informações, porque ela vai perceber que isso vai dar valor para o seu trabalho,
né? E a valorização é importante. Então, quando a gente vê, né, fala assim, mas eu realmente tenho pavor de política, não gosto, mas é importante que a gente fale, que a gente expresse as pessoas que estão querendo uma mudança realmente. Não é uma mudança ideológica, não, porque isso nunca aconteceu de mudar nada, entendeu? Todas as ideologias estão mortas. Elas não funcionaram e nem vão funcionar. Porque a grande questão é a questão humana, é a questão do indivíduo, é a questão dos seus valores, dos seus princípios, que precisam ser resgatados, né? Para que a gente possa ter uma sociedade diferente do que essa que está aí. Porque ela é opressiva, ela realmente ela não é justa. Nós estamos aí vendo em vários lugares a justiça e toda a parte do sistema, né, governamental, ou mesmo vamos dizer, a parte empresarial, privada, cooptada por esse processo do jogo, da corrupção, do toma lá, da cá. E quem sofre é quem está na base da pirâmide. Porque vai deixar de ter estrutura, alimentação adequada, habitação, saúde. Isso não é discurso político, isso é realidade, né? Então, eles, por exemplo, controlam os recursos, então os recursos estão na mão. Então, para que você possa ter acesso ao recurso, você tem que pagar caro. Essa é a filosofia mercantilista, né? Então, para que a gente possa, e nós estamos passando por um processo de transição, vai acontecer porque esse esquema, ele não está mais tendo suporte, né? Porque as pessoas agora estão começando a melhorar o seu desempenho mental, cultural, e com isso elas já não estão tem aquele gado que está indo, né, sendo tocado para o matador, ou sei para onde que está indo, sendo conduzido de uma forma aleatória, né? As pessoas já estão começando a repensar, a pensar, né, a usar os neurônios, a usar o seu processo de pesquisa, de informação, e também trazendo essa postura mais ética, de valores, no sentido da gente entender que nós precisamos um dos outros, que nós fazemos parte de uma família humana. E a partir do momento que a gente vamos dizer, se desligar dessa sensação de apartamento, de divisão, de achar que eu sei mais do que o outro, eu quero que a minha ideologia, que a minha religião prevaleça, né? Então, essa briga, né, esse apartheid, essa situação de conflito, divisão, é justamente o que está fazendo a manutenção desse sistema. Então, essa programática de divisão, de disputa acirrada, de guerras, está realmente desde a época que o mundo é mundo. E nós estamos agora tendo a oportunidade de escolher. Você, eu, o planeta Terra é um ser vivo. E nós fazemos parte de um processo maior, de uma programática maior, né? Então, nós precisamos, agora estamos num momento onde nós estamos fazendo alinhamento dos planetas, onde está havendo uma adentrada de energias bastante fortes no planeta, explosões solares, justamente porque é um processo geomagnético. E isso vai afetar a Terra. E é importante que a gente comece a trabalhar essas questões internamente e externamente. Como é que eu quero viver? Eu quero ser uma cidadã do mundo, uma cidadã que possa trazer benefício para mim, para as pessoas em torno, mas trabalhando isso de uma forma conjunta, de uma forma onde a gente possa, como a gente é servido, a gente servir, né? Pela própria natureza, a gente é servido por tudo. Então, é o momento da gente começar a repensar todo esse esquema político, econômico, porque vai acontecer um processo de um reset econômico, porque já as estruturas que estão mantendo esse tipo de pilar de geopolítica econômica, elas já estão começando a desmoronar. Não é ufanismo, não. É só vocês acompanharem aí o que está acontecendo a nível geopolítico e espiritual. Namastê, gratidão.